Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD e eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos estamos na jornada de legislação educacional na trilha LDB. E você sabe qual é o episódio de hoje? Não? Então vem comigo. Bom, nesse episódio, recursos financeiros, o capítulo da LDB que vai tratar sobre o financiamento da educação. E para a gente dialogar sobre esse tema, farei minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda de cabelos pretos na altura do ombro, estou com um vestido xadrez de tons verde, vermelho, azul e preto. Ao fundo está a plotagem dos estúdios com tons branco e conectores cinza e o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Bom, então, nesse episódio, recursos financeiros. E aí, como é financiada a educação, o sistema educacional brasileiro? Da onde vêm os recursos, como eles são aplicados? Por que a gente sempre imagina que falta recurso para a educação? Tem recurso suficiente? Não tem recurso suficiente? Como que as políticas públicas se desenvolvem a partir dos recursos estipulados pela LDB? Então, são esses questionamentos que nós vamos debater nesse episódio de legislação educacional na trilha LDB, recursos financeiros. Vamos acompanhar aqui na nossa tela interativa? Então, nós já vimos aí algumas questões. Nós temos ainda alguns elementos para acompanhar, como a educação profissional, a educação superior, a educação especial, mas antes nós vamos começar pelos recursos financeiros. Sim, os recursos financeiros. Aproveitando esse infográfico, você pode encontrar ele na internet, né, na rede. Foi desenvolvido pelo Instituto em parceria com a NET, Claro e a Embratel, e ele trata um pouquinho sobre a estrutura do recurso financeiro. Então, olha só, como que se dá o financiamento da educação? De onde vem o dinheiro? Bom, a gente tem que o recurso financeiro da LDB, ela prevê o desenvolvimento de um fundo, certo? Para que haja complementação dos estados, dos municípios e da União. A complementação municipal, ela vai tratar desses recursos financeiros. Esses recursos financeiros, eles vão tratar do quê? A prefeitura, ela vai administrar e ela escolhe como utilizar esses recursos na área da educação, desde que seguindo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tem uma cota de 5%, então definido por lei, os estados e os municípios precisam investir quanto? 25% da sua arrecadação, da arrecadação das receitas em educação. Mais ou menos aonde vêm esses recursos? Esses recursos vêm dos impostos, como o IPVA, o ITR, o ICMS. E além disso, nós temos uma cota de 25%. Essa cota é referente aos impostos arrecadados não presentes no Fundeb, que são decorrentes do IPTU, do ITBI, do Imposto de Renda, do ISS. E aí, como é que elas se articulam? Então, a gente tem 20% que são destinados ao IDEB, 5% que são depositados em uma conta, né, de uso da prefeitura para a educação e 25% dessas receitas são depositadas na mesma conta da prefeitura. Professor, esse negócio está muito confuso, não tá não? Tá sim, muito confuso. Aqui, ó, você pode ter acesso ao Instituto Claro e ele traz uma explanação mais detalhada sobre a estrutura de constituição dos recursos financeiros. Com base, né, a gente está usando essa referência também, então aí produzido pelo Leonardo Vale, de como se dá essa organização das responsabilidades, do Fundeb, do salário educação, da complementação do município, da transferência do governo federal e se o dinheiro é suficiente, que é a grande questão que a gente vai trabalhar. Então, será que o dinheiro é suficiente?
Será que o recurso definido pela legislação, pela LDB, é suficiente para a gente investir na educação, para garantir os parâmetros de qualidade? Bom, em muitos países, inclusive China e outros países como Finlândia, Noruega, Austrália, Canadá, o montante dos recursos financeiros, eles chegam a ser maior. Em alguns países não é 25%, mas a forma como é investido, a estrutura de financiamento é diferente e aparentemente atende melhor às necessidades da educação. Então fica uma pulguinha atrás da orelha se esse montante é suficiente. Lembrando que essa porcentagem ela é definida pela Constituição Federal. Então, antes da LDB, que é de 96, lá na Constituição Federal, em 1988, previu o mínimo de 25% para investimento em educação. Mas tem mais coisa, vamos ver? Bom, o que acontece aqui? Onde podem ser investidos os recursos advindos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica? Então, lá no artigo 70 da LDB, a gente tem que eles podem ser investidos na remuneração de pessoal, na formação dos professores, na aquisição de equipamentos, na manutenção, na construção, na instalação de equipamentos, na realização de atividades, no transporte escolar e na aquisição de material. Então, olha, hashtag a gente curte isso, os recursos do Fundeb podem ser investidos nesses elementos. Então, mas há um porém. O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que antigamente era Fundef, era Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, e aí passou agora a Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, ele não pode ser investido nos seguintes elementos. Não podem ser investidos no quê? Não podem ser investidos em programas de alimentação, não pode ser investido em assistência odontológica, nem em assistência psicoterapêutica, nem em obras de infraestrutura, nem assistência médica, nem em professor em desvio de função. Mas por que não pode, professora, ser investido nesses elementos? Bom, porque para esses elementos existe um financiamento específico. Existem políticas públicas com recursos de outras origens destinados especificamente para isso. Então, existem programas e políticas públicas específicas para a alimentação escolar, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é diferente, é outra fonte, é outro tipo de investimento, são outros recursos. Por isso que não podem ser do Fundeb para a alimentação escolar, porque para a alimentação escolar, a fonte de financiamento e a forma dos processos licitatórios são diferentes, inclusive para valorizar a agricultura familiar, a produção regional. Então, a estrutura de financiamento e o processo de licitação é diferente, porque, por exemplo, para a aquisição da alimentação escolar, tem todo um processo licitatório. Para o Fundeb, não há, à medida que a União repassa os recursos, não há um processo licitatório quando a União repassa esses recursos diretamente para do Fundeb, porque é para uma conta específica. Então, lembrando, para alimentação, para assistência odontológica, psicoterapêutica, não se pode haver recurso do Fundeb nesses elementos de despesa, ok? Vamos que tem mais. Bom, além disso, o que nós temos aqui? Nós temos que as responsabilidades. Então, quais são as responsabilidades a serem tratadas? Então, o infográfico aqui do Instituto da Claro vai trazer as responsabilidades. De onde vem o dinheiro? Bom, de onde vem o dinheiro? O dinheiro vem do governo federal. Sim, o Fundeb é um fundo de desenvolvimento da educação básica, então, portanto, ele é financiado. E ele é financiado como? Ele é financiado com as cotas definidas lá pela Constituição e também com os recursos advindos de impostos. Então, como que acontece? No mínimo 10% do que é investido por estados e municípios. Da onde vêm esses recursos? Esses recursos são destinados ao Fundo Contábil Estadual, onde será repartido para a conta do Fundeb por município e por estado. E aí, até 30% da complementação pode vir dos 18% dos impostos federais.
ok? Aí eu tenho esses impostos federais, que são quais? Dentre eles são o IE, o II, o R, o IPI, o IOF, o ITR. Esses impostos, eles compõem a estrutura, uma das estruturas para a arrecadação e a constituição dos recursos. Além disso, a gente tem a conta federal do salário e educação, e esses recursos vão sendo organizados pelos programas federais do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, eu tenho o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que vai trabalhar com todos os recursos, e ele também vai destinar recursos para onde? Ele vai destinar recursos para os programas específicos, como o Programa Nacional do Livro Didático, o Programa de Alimentação, né? O transporte escolar também é contemplado pelo FNDE. O Fundeb vai receber recurso do FNDE, mas o Fundeb é outro fundo diferente do FNDE. E aí esses recursos, eles são aplicados na rede federal de ensino. Como se compõe a rede federal? São as universidades, as instituições federais do estado e os centros educacionais de educação profissional, que atualmente são os institutos. E o governo do estado? Como é que o governo do estado faz a arrecadação? Bom, 25% de todos os impostos e transferências do estado são destinados para o Fundeb. Essa arrecadação de impostos, elas são próprias especialmente do imposto de renda, do ICMS, do IPVA, e complementado pela transferência da União. Além disso, a gente tem a cota estadual do salário e educação, tá? Que vai atender programas estaduais do FNDE e vai atender os programas próprios do estado. Então, por exemplo, no estado de Rondônia, a gente tem alguns programas como o Profips, que é Programa de Financiamento de Projetos Escolares, a gente tem os Jogos Escolares, a gente tem outros programas como Festival de Música, outras ações e até projetos como, por exemplo, o xadrez, que podem ser financiados por esses recursos. E ainda a gente tem 80% do Fundeb, ele vai ser exclusivamente para o ensino fundamental e para o ensino médio. Nesse caso, incluindo a educação profissional, que a gente vai ver um tópico específico como a LDB possui. E 20% vão se destinar às ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, inclusive para o ensino superior. E os governos municipais, como é que eles vão atuar? Bom, de acordo com o infográfico aqui do Instituto Claro, ancorado aí nas disposições da LDB, a gente tem que 25% das transferências do município, ou seja, dos impostos de arrecadação do Estado e da União, serão destinados para a educação. Além disso, 25% dos impostos próprios do município, como o IPTU. E ainda tem a cota municipal do salário e educação. Então percebam que a gente tem a cota municipal, a cota estadual e a cota federal. A cota municipal do salário e educação, ela também vai poder ser destinada para os programas municipais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aqui para programas próprios do município, ou seja, programas, ações, formações que o município organiza. Então, a constituição do Fundeb se dá desse jeito. 80% vai ser exclusivamente para a educação infantil e para o ensino fundamental. As ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, e caso já tenha sido atendido, a gente vai ter o material disponível para a educação infantil. Então, a gente ainda tem os recursos destinados à educação infantil. Então, se você quiser saber como acontece cada uma das transferências, acessa o infográfico, que também está disponível lá no nosso ambiente virtual. Então, como que se organiza o Fundeb? O Fundeb, ele vai ser esse Fundo de Desenvolvimento da Educação, ele foi previsto lá na Constituição e ele foi operacionalizado pela LDB.
a LDB prevê no artigo 70 que haverá um Fundo de Desenvolvimento da Educação. E para isso foi criado o Fundeb com essa orquestração dos impostos e das estruturas. Se você quiser saber mais, acesse a LDB, leia as diretrizes e como que se dá a organização orçamentária desses recursos e acesse o material que está disponível no ambiente virtual. Mas há uma dúvida e há uma pergunta que eu quero que fique aí na orelhinha de vocês. Esse recurso é suficiente? Por que o governo só aplica 25%? Esse 25% é suficiente para... são suficientes para os investimentos necessários em educação? Um outro elemento que cabe discutir aqui é que o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, ele permite, como a gente viu, é positivo, né, joinha, investir recursos na formação de professores. Como que o recurso está sendo investido para a formação de professores? Ele está sendo investido de forma adequada? Esses parâmetros de investimento, eles atendem às necessidades de cada município, de cada estado? E tem mais uma pergunta. Você sabe como é acompanhado e como é feito o controle desses recursos? Você já viu como que esses elementos são organizados? Quem faz a fiscalização do Fundeb? Lembrando que o Fundeb, ele tem, né, dentre as organizações, ele vai ser estruturado também e acompanhado pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica Federal. Então, são essas entidades que fazem os pagamentos diretamente numa conta institucional. Então, não há intermediários nesse processo. Os recursos arrecadados são transferidos para a União e da União eles são transferidos diretamente numa conta educação para os estados e para os municípios. E aí uma outra pergunta, é possível ter atraso no Fundeb? Bom, esse foi um grande avanço da LDB. Desde que a LDB foi instituída, tanto o pagamento dos professores, então o salário dos professores e a formação dos professores e o financiamento das questões básicas da educação, eles são transferência direta. Ele é sempre feito com base no valor anual por aluno, o valor referência. E esse valor referência, ele é organizado com base na arrecadação e no quantitativo de alunos que a rede tem, nos dados do IDEB, então se a escola tem um IDEB maior ou menor. Então todo esse cálculo orçamentário é feito em um ano para o outro, então o de 2023 é baseado em 2022 e o de 2024 e assim sucessivamente vai ser 2024 e 2023, então é sempre de um ano para o outro. E a possibilidade de atraso é quase mínima, porque as transferências são imediatas. Então, desde 96, esse avanço é considerado um dos mais significativos para a educação. Se você for buscar historicamente, a educação vinha sofrendo constantes atrasos no pagamento de professores, na aquisição de materiais, na reforma dos prédios, no transporte escolar, inclusive na alimentação, na merenda escolar. E a partir do Fundeb, e com a administração do FNDE, esses protocolos todos que foram criados, eles minimizaram e mitigaram os atrasos no repasse de recursos para a educação. Então, aparentemente, a gente pode pensar que esses 25% eles são insuficientes. E, de algum modo, eles podem até ser insuficientes, considerando a proporção territorial e a quantidade de escolas e a diversidade territorial que o Brasil possui. Mas há um avanço significativo na LDB quando ela prevê esse fundo de desenvolvimento e prevê que essa arrecadação dos impostos e a transferência por cota participação entre municípios, estados e União vai ser a complementação e vai compor o recurso, o fundo, para a transferência direta para o executor, no caso, quem é o ordenador de despesa. Então, é feito direto para a rede, uma conta educação direta para a rede. Então, o recurso, ele não vai vir, por exemplo,
nesses casos, o recurso não vem direto para a escola, ele vem por ordenador de despesa. No caso, é o secretário de Educação Estadual ou o secretário de Educação Municipal. E esse ordenador de despesa, ele vai fazer a aplicação desses recursos. No caso do salário educação, a mesma coisa, o recurso vai vir para o ordenador de despesa e ele vai ordenar o pagamento. Tá? Então, tem esse procedimento a ser realizado, porque cada estado tem aí as suas condições, as suas necessidades e as formas como atende a cada instituição, cada rede. Mas o recurso é repassado diretamente para a conta educação do ordenador de despesa e o ordenador de despesa ele vai demandar o pagamento aí de acordo com os seus programas e de acordo com os programas aos quais ele está vinculado junto ao FNDE. Então, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil vão orquestrar essa estrutura financeira e o FNDE também vai gerir esses procedimentos. Lembrando que os conselhos de educação, os conselhos, não o Conselho Estadual de Educação, mas que também faz parte, mas a Associação de Pais e Professores, todo o Conselho financeiro das escolas, porque nós temos conselhos financeiros na escola, eles são responsáveis por acompanhar e fiscalizar esses procedimentos. Então, com relação, por exemplo, à merenda escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, tem fiscalizadores de contratos e fiscalizadores do processo de licitação, assim como tem dos recursos que são repassados do Ministério da Educação para o Fundeb, né, do FNDE para o Fundeb, e que devem ser fiscalizados e controlados pela comunidade. Então, portanto, você mesmo aí que a gente está conversando, você é um dos responsáveis por acompanhar e fiscalizar os investimentos em educação. Já houve grandes avanços, como a gente comentou aqui, que é essa distribuição direta, esse repasse direto, o que evita atrasos, o que evita demoras e desvios, mas isso não impede muitas das questões que são aí rotineiramente anunciadas na mídia com desvios e outros processos decorrentes de corrupção e outras práticas indevidas com recursos educacionais. E é por isso que a sua participação enquanto cidadão, principalmente você que é acadêmico de pedagogia, né, acompanhar esses processos e entender como que se dá a orquestração e a distribuição dos recursos para que eles sejam cada vez mais adequados à legislação e menos propícios a desvios, ok? Então, agora você já sabe qual que é o artigo da LDB que prevê os recursos, o Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação Básica, quem são os agentes responsáveis, quem é o ordenador de despesa e quem é o agente fiscalizador, que é você. Se você quiser saber mais, acesse o material que está disponível no ambiente virtual, acompanhe as leituras e as sugestões indicadas na biblioteca virtual e, lógico, não tem como você saber mais se você não pesquisar, se você não ler. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.